1. Representação de números em potência de 10. Números ou grandezas são representadas usando a potência de 10 quando representarem quantidades muito pequenas, como, por exemplo, a massa de um elétron. Depois nós vamos falar o que é o elétron. É um número muito pequeno, como podem ver, 0, uma porção de zeros e gramas. Também usamos a notação em potência de 10, ou notação científica, para representar quantidades muito grandes. Por exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra é um número extraordinariamente alto, elevado. Observem, 6 seguido de uma porção de 0 em quilogramas. Mas para isso precisamos saber como representar a própria potência de 10. Para isso, comecemos com os múltiplos de 10. Então, o próprio 10, como é que nós representamos? 10 elevado à primeira. 100, 10 elevado à segunda. 1000, 10 elevado à terceira. Por enquanto, observe que eu preciso de 3 dígitos para representar uma quantidade que tem 4 dígitos. 10.000, 10 elevado à quarta. 100.000, 10 elevado a 5. 1 milhão, 10 elevado a sexta. Então vejam que, neste caso, para representar uma quantidade que precisa de 7 dígitos, 6 zeros e mais 1, usamos apenas 3 dígitos. Então essa é a ideia da simplificação. E assim por diante. 10 milhões seriam 10 a 7 e assim por diante. Submúltiplos de 10, agora os números menores que 10. O próprio 1, que é 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 0,1 é 1 dividido por 10, que é 1 dividido por 10 a primeira, como já vimos aqui, né? Que é 10 a menos 1. Toda vez que nós tivermos uma fração e o denominador for para o numerador, por exemplo, 1 dividido por 2 a segunda, isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. É uma forma de representar. O contrário seria 1 dividido por 2 elevado a menos 2, isso é 2 elevado a segunda. Pois vale também para a potência de 10. Então, toda vez que a potência de 10 mudar, atravessar o traço de fração, de baixo para cima ou de cima para baixo, o sinal do expoente muda. Neste caso, muda de positivo para negativo. Então, 0,01, 1 dividido por 1000, 1 dividido por 10 a terceira, 10 a menos 3. 0,0001 é 1 dividido por 10.000, 1 dividido por 10 a quarta, que é 10 a menos 4. E assim por diante. Como efetuamos as operações com números em potência de 10? Vamos ver basicamente multiplicação e divisão. A regra básica é manter a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 1000 vezes 10.000. 1000, como vimos, é 10 elevado à terceira. 10.000, 10 elevado à quarta. Então, qual é que é a regra? Mantém a base e soma os expoentes. Então, 3 mais 4 igual a 7. Outro exemplo, 10.000, 100.000 dividido por 100. 100.000 é 10 a quinta, 100 é 10 elevado à segunda, portanto, 10 a quinta vezes 10 a menos 2, quer dizer, a operação divisão se transformou numa operação multiplicação. Qual é a regra? Mantém a base e soma os expoentes, isto é, 5 mais menos 2, que é igual a 3. Operação com números quaisquer. Por exemplo, vamos considerar o número 250.000 multiplicado por 20.000. 250.000 é a mesma coisa que 25 multiplicado por 10.000.
Da mesma forma, 20.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10.000. Portanto, mantemos os números em potência de 10, mantém a base, 10, e somos expoentes. 4 mais 4, 8. E os números que não estão em potência de 10, a operação é feita normalmente. 25 vezes 2, que é 50. Resultado final, 50 vezes 10 a oitava. Ou então, observe que esse número poderia também ser escrito assim. 5 vezes 10 vezes 10 elevado à oitava. Ou então, 5 vezes 10 elevado a 9. 8 mais 1. Fica a critério de cada um representar de uma forma ou de outra, dependendo do que se vai fazer com esse número. Outro exemplo. 0,009 dividido por 3.000. Então, 0,09 é a mesma coisa que 0,001 vezes 9. 9 vezes 10 a menos 3, como já vimos, 0,01 é 10 a menos 3. 3.000 é 3 vezes 1.000, portanto, 3 vezes 10 a terceira. A operação com os números que não estão em potência de 10 é feita normalmente. 9 dividido por 3 é 3. E a operação em potência de 10, como já visto, mantém a base e somos expoentes. Menos 3 mais menos 3, que é igual a menos 6. Então, esse é o resultado final. Prefixos numéricos. Podemos simplificar mais ainda a forma de representar grandes e pequenas quantidades se usarmos os prefixos numéricos. Isto é, tera, T maiúsculo, é igual a 10 elevado a 12. Você deve saber muito bem. 1 terabyte. 1 terabyte corresponde a essa quantidade de bytes. 10 elevado a 12 bytes. Giga, 10 elevado a nona. Isto é, 1 gigabyte corresponde a 1 seguido de 90 bytes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Não dá para representar assim, certo ou não? Então é melhor simplesmente escrevermos desse jeito. 1 gigabyte representa a mesma quantidade. Megabyte, 10 a sexta. Quilo, 1 quilo. Me dá 1 quilograma de carne, 1000 gramas de carne, né? 10 a terceira. 1 quilômetro é 1000 metros, 10 a terceira metros. Agora vamos para os prefixos que representam a menor que a unidade. Então, 1 mili é 10 a menos 3. Então, 1 milímetro é a milésima parte de 1 metro. Da mesma forma, 1 micro é 10 a menos 6. Então, 1 micrometro, se formos usar para representar a grandeza metro, né? 1 micrometro é 1 metro dividido por 1 milhão. Isto é, 10 a menos 6 metros. Isso é a mesma coisa que isso. Pico. 10 a menos 12. Pico. 10 a menos 12. Antes pulamos, desculpa. Nano.
nano, 10 a menos 9. Então, 1 nanômetro é 1 metro dividido por 10 elevado a 9. Tal quantidade já é da ordem de grandeza dos átomos, né? São coisas subatômicas, né? Então, isso é 10 menos 9 do metro. E temos aqui o pico. Um pico é 10 a menos 12. Então, é uma unidade dividido por 10 elevado a 12. É uma quantidade muito pequena. Nós temos grandezas menores da mesma forma que temos grandezas maiores que esses prefixos. Mas, de longe, essas são os prefixos numéricos mais usados. Então, por hoje, terminamos a aula número 1, que trata dos números representados em potência de 10. Maiores detalhes e exercícios, consultar a bibliografia em questão.